Durante a nossa vida, surgem muitas questões e nem sempre encontramos as respostas que buscamos. O Espiritismo oferece o esclarecimento para nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. Está começando mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe os assuntos de hoje. As igrejas e templos colaboraram muito na construção de uma sociedade mais justa e humana, desde o período medieval. Os centros espíritas, por sua vez, possuem um grande papel no que diz respeito à compreensão do espiritismo. Na entrevista de hoje, com Márcio Cruz, discutiremos esse tema. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Acompanhe agora a crônica da semana. Há acontecimentos na vida que, por mais que nos entendamos como pessoas com fé, ainda nos abalam. Ver a felicidade de um casal coroado pela expectativa da maternidade e da paternidade, não de uma, mas de duas crianças ao mesmo tempo, é contagiante. No entanto, também muito impactante saber que esta expectativa não se concretizará. A providência divina atua de diversas formas e, na maioria das vezes, temos uma visão muito estreita para entender de imediato seus meandros. A convicção de que Deus é soberanamente justo e bom, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele saiba, bem como que não submete nenhum de seus filhos a uma provação maior do que pode suportar, é um esteio em nossas vidas. Na obra de Allan Kardec, intitulada O Espiritismo na sua expressão mais simples e outros opúsculos de Kardec, no capítulo Máximas extraídas dos ensinos dos Espíritos, podemos ler os seguintes trechos que nos remetem a reflexões de resignação. As aflições terrenas são os remédios da alma, salvam-na para o futuro como uma dolorosa operação cirúrgica salva a vida de um doente e lhe restitui a saúde. Eis porque o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O imorredouro exemplo do Mestre é sempre um porto seguro, pois o Espírito mais puro que esteve na terra padeceu sem dar causa às aflições impingidas para nos legar o seu ensinamento maior. O amor em suas múltiplas facetas. O perdão e a irrestrita submissão à vontade de Deus, que é sempre o melhor que nos pode ocorrer. Miremos no exemplo resignado de Maria de Nazaré, vendo a vida de seu filho, o melhor dos homens, ser ceifada em razão do orgulho, egoísmo e vaidade dos pseudo-poderosos do mundo. Estes, sim, dignos de compaixão, ante o grave erro que lhes perturbaria a consciência em breves tempos. A entrevista de hoje discute a contribuição do Centro Espírita na compreensão do Espiritismo. Não perca! Olá, seja bem-vindo ao quadro de entrevistas do programa Vida em Foco. Hoje conosco, na cadeira de lá, o nosso querido amigo Márcio da Cruz. O Márcio, ele profissionalmente atua como engenheiro, aqui em Curitiba frequenta e é um dos líderes da Sociedade Espírita Laços Fraternos, líderes no bom sentido, né, Márcio? E hoje vai falar com a gente um pouquinho sobre educação, mas, assim, estudo da doutrina espírita, educação espírita, ok? Márcio, o espiritismo, ele é conhecido como ciência, filosofia e religião. As três divisões, entre aspas, que na verdade não é exatamente assim, necessitam de estudo. Então fala para quem está lá em casa por que estudar e como estudar o Espiritismo. Primeiramente, muito obrigado, Lúcio, pela generosidade do convite e também ao nosso telespectador. É uma alegria poder partilhar este momento. Eu que normalmente estou aí na condição de entrevistador, pela segunda vez estou como entrevistado. Falou bem, Lúcio. De fato, o Espiritismo é visto predominantemente como uma ciência, como uma filosofia da ciência espírita, né?
e isso está muito bem traduzido, né, a obra fundamental, a principal obra do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, e tem esse desdobramento religioso, mas a religião no sentido filosófico do termo. Compreendemos, e isso talvez nos diferencie da maioria absoluta das tradições religiosas do planeta, que a religação com Deus se faz através do amor. Não através de sacrifícios externos, não através de práticas ritualísticas. Tudo isso a gente respeita, considera importante para aquele que, de fato, dê valor a essas práticas exteriores. Mas para nós, a ligação com Deus se faz através do amor. O que foi muito bem colocado por Bezerra de Menezes, notável político ainda do século XIX, e espírita, líder espírita também, aí sim um bom líder espírita, que presidiu a Federação Espírita Brasileira. Perguntaram para ele onde está Deus, ele respondeu: onde estiver a caridade, aí se encontra Deus. Aquele que ama está em Deus e Deus está naquele que ama. Então, nesse sentido, né, o Espiritismo apresenta a religião de forma diferenciada, esse aspecto religioso. A religião como fraternidade, a religião como um laço que une as pessoas através desse sentimento, né, de amor ao próximo. A divisa central do Espiritismo é a caridade. Aí você nos pergunta, como estudar o Espiritismo? Então, só para quem está em casa, onde que você aprendeu isso que você está falando para mim agora? Por exemplo, citou Bezerra, né? Quem é Bezerra de Menezes? Escreveu por quem? É no espírito? Não, ou é e foi? Explica um pouquinho, porque o pessoal de casa pode ficar sem entender. Pra ser bem sincero com você, eu aprendi entrevistando o Cosme Massa aqui no programa. Muita coisa, inclusive, sabe? Vamos falar um pouquinho do Cosme depois. Vamos, no final me lembre. Vamos falar do Cosme. E Bezerra de Menezes, assim, eu venho de família espírita. Pais, avós, bisavós. Então essas personagens, essas personalidades, né, que foram importantes, proeminentes para a formação da cultura espírita, sempre permearam as conversações dentro de casa, é avó, é pai. O centro espírita eu frequento desde muito cedo também. Então a cultura, ela vai se consolidando muito na convivência com pessoas que sabem mais. Agora, estudar espiritismo, Lúcio, para ser bem sincero, o centro espírita estimula, ele deve ter essa função de nos estimular, nos despertar interesse. Mas o estudo aprofundado, ele se faz, via de regra, no silêncio, quase que no isolamento. Hoje nós temos recursos, muitos recursos, para estudar o espiritismo. Internet, livros, vídeos, de forma que se é bom por um lado, por outro é muito desafiador. É preciso saber selecionar o conteúdo que nos chega. Então, sempre dizemos, e também acreditamos naquilo que dizemos, que a melhor forma de estudar espiritismo é por Kardec. Aí que eu ia chegar, exatamente. A base da doutrina espírita é Allan Kardec. Indispensável. Indispensável. Não dá nem para dizer que é base, é fundamental. Porque às vezes a noção de base nos coloca assim, nos remete a uma ideia de que precisa de um complemento. Não. Kardec, a rigor, não precisaria de complemento. Ali está contida a doutrina espírita, de forma simples, inclusive. Isso a gente vai aprendendo aqui, entrevistando, né? Daniel, Dallagnol, Dineu de Paula, que está com frequência falando do Livro dos Espíritos, das leis morais, fez uma série, né, muito bem trabalhada, destacando pontos que às vezes passam despercebidos de muitos estudiosos. E o Cosme Massi, que se afigura para nós como uma grande referência. Exatamente. Deixa eu aproveitar, a gente tem um minutinho antes do intervalo. O Cosme, você de casa, o Cosme Massi, ele é um grande conhecedor de Allan Kardec. Ele possui um portal, Márcio, podemos chamar assim, a Kardecpédia, um portal de conhecimento de Allan Kardec. Cosme, ele o estudo dele é voltado em Kardec, certo? É certo. Ok, bem. Vamos uma plataforma, ou um portal gratuito, em 4 idiomas, que correlaciona as 23 obras fundamentais do Espiritismo. Mas não são 5? 5 que a gente diz por aí, mas não são, o que a gente nem conhece, inclusive. Mas tem 23, tem obras menores, tem a Revista Espírita. Como são obras filosóficas, isso é importante, todas as definições, todos os conceitos estão dentro da própria obra. A gente às vezes percebe, ouvindo palestrantes, outras pessoas, coordenadores de grupos de estudo, comentaristas, né, articulistas, trazendo definições, emprestando definições dos dicionários, né, e tentando
compreender, lançar uma compreensão sobre uma virtude, sobre um conceito espírita a partir do dicionário. Isso é um equívoco, porque o dicionário é incompleto. Quando vamos estudar a caridade, vamos... Até porque os conceitos são filosóficos. São também, filosóficos, né? Estão encerrados na própria obra. Isso que é bacana, né? É legal no site dele, no portal, porque nós digitamos uma palavra e ele faz uma correlação. Poderíamos dizer que ali está o Google de Allan Kardec. Isso nos ajuda muito hoje. Exatamente. A estudar Espiritismo. Mas a gente vai para o intervalo, fique conosco, retornaremos falando sobre o estudo da doutrina espírita dentro dos centros espíritas. Não vai embora. A Vida em Foco vai para uma rápida pausa e logo voltamos. Até já! Voltamos com a entrevista de hoje com o convidado Márcio Cruz. Acompanhe! Estamos de volta, nosso querido Márcio da Cruz, falando sobre estudo do Espiritismo, os conceitos filosóficos, a ciência, a religião. Márcio, antes do intervalo, a gente estava falando um pouquinho sobre a Kardecpédia, falando, enfim, N outros temas relacionados ao estudo. Eu queria levar para que quem está em casa saiba como que é a difusão do conhecimento dentro do centro espírita, porque você pode ir assistir uma palestra e existem os grupos de estudo dentro de todos os centros. Explica para a turma de casa como que é. Pode assistir ao nosso programa também, que o nosso programa dá conteúdo para que as pessoas possam estudar o Espiritismo. Desperta. Mas eu acho que a principal função do centro espírita tem várias funções. Uma das funções que devem ser destacadas nos grupos, que Allan Kardec muito bem definiu na sua viagem espírita, no seu périplo, no seu tour, que fez por várias cidades na França em 1862, numa delas ele se encanta com uma experiência chamada grupos de ensino. De forma simples, sem pretensão, pessoas com mais experiência conseguiam eliminar as dificuldades de leitura e interpretação daqueles que eram mais simples. E ele realmente relaciona de magistrados, médicos, até operários simples, semi-analfabetos até analfabetos. Ao tempo de Kardec, segundo estatísticas, nós tínhamos 6 milhões de espíritas, predominantemente na Europa. Então eu vejo assim que a finalidade no centro espírita dos grupos é essa: eliminar dificuldades de interpretação, a transmissão da experiência e o despertamento, o encantamento daquele que ali está, para que ele se interesse pelo estudo aprofundado, que não raras vezes vai ser feito, como eu disse, no silêncio, na leitura. Ele pode levar ao grupo essas dúvidas e ali ele vai dirimindo dúvidas a partir do intercâmbio. O grupo reforça comportamentos. O grupo como fenômeno social, os teóricos da psicologia social assim consideram. Como fenômeno social é o mais potente para promover transformações no indivíduo. Mais do que uma experiência clínica individual e mais do que a experiência na sociedade como um todo, os grupos pequenos, esses conseguem estimular o indivíduo a mudanças de comportamento significativas. Por exemplo, chegam pessoas na instituição com depressão. Claro. Fazem tratamento psicoterapêutico, sim, mas o grupo ajuda o indivíduo. Acho que essa experiência a gente compartilha com outras instituições que têm o mesmo êxito, né? Não é uma coisa consciente, mas o grupo vai ajudando. O hábito, deixar de fumar, ele encontra reforço no grupo para conseguir, de certa maneira, controlar esse impulso, porque vai vendo o êxito de um, a caminhada de outro. As questões da educação na família, do relacionamento afetivo, conjugal, tudo isso o grupo vai reforçando comportamentos positivos. Eu acho que esse é um grande ganho, né, que um grupo pequeno dentro da instituição espírita tem. E nós vivemos um fenômeno assim no Brasil, a partir dos anos 80, né, e particularmente em 1986, quando a Federação Espírita Brasileira implantou o estudo sistematizado da doutrina espírita como sendo um grande programa de fato. Deixa eu só fazer um parêntese. Isso é conhecido como, uma sigla ESD, né? Isso que a gente escuta falar por aí. Esse programa, por assim dizer, mudou a face da cultura espírita no planeta todo. Antes disso, os centros espíritas tinham palestras públicas, muitos grupos mediúnicos, vários deles até abertos, como se fosse um espetáculo. Quando surgem o estudo sistematizado, o centro, o curso de orientação, o estudo da mediunidade, e se formam pequenos grupos dentro das instituições, nesses últimos 30 anos nós vimos uma mudança extraordinária. De modo que hoje predominam esses grupos
em relação às demais atividades nas instituições, pelo menos da nossa região aqui em Curitiba. Falamos da região norte de Curitiba, né, que abrange 12 municípios da metropolitana e mais uma parte da capital, aqui mais ou menos 1 milhão de habitantes. Dos 45 centros espíritas, todos têm grupos para o estudo do espiritismo. Alguns não têm palestras, outros até não têm grupo mediúnico, mas a atividade de estudo, ela está sempre presente. tem. Esses centros, só para ficar claro, são todos ligados à Federação Espírita. Alguns são adesos, outros são filiados. Na nossa regional, 75% das instituições são filiadas, outras 25% não são. Mas isso não as diferencia em absolutamente nada. Entendi. Seguem a doutrina de Kardec, estudam suas obras e as demais obras complementares psicografadas por diversos outros médiuns. Uma pergunta que eu tenho a impressão que é bastante refeita é a questão da segurança nas informações que são transmitidas às pessoas. Então, assim, como que a gente pode dizer para alguém que nos pergunte assim, bom, ok, eu quero ler, me diga uma fonte confiável, para que eu não leia algo que está fora da doutrina espírita, não que seja errado ou que haja mal nisso, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, são fontes confiáveis de informação. Fontes confiáveis de informação? Allan Kardec. Essa é uma fonte confiável, porque o método utilizado por Kardec, que ele chama de controle universal do ensino dos espíritos, o método me parece mais sintonizado com a ciência moderna. Né? As demais informações, elas precisam ser checadas sempre, né, cotejadas com aquilo que está na obra fundamental do Espiritismo. A nossa tradição, né, consagra alguns médiuns, e esses médiuns, e toda a produção literária desses médiuns. Mas veja, isso é um risco. Né? Precisamos considerar, com toda a franqueza, é um risco. Né? Mesmo vindo de fulano, de cicrano, essas informações precisam ser sempre cotejadas. Se o indivíduo quer segurança, ele participe de instituições espíritas que, de fato, estão preocupadas com o ensino, né, daquilo que está contido na obra de Allan Kardec. Para resumir, então, entenda Kardec e analise sempre o resto mediante os conceitos básicos. Acho que isso define bem, né? Mais do que básicos, fundamentais. Não se pode dispensar isso na formação da cultura do espírita. Mas a gente tem um minutinho ainda. Gostaria de deixar uma mensagem para a turma de casa? Você agora como entrevistado hoje, né? Nunca deixei mensagem, né, para o público. Mas olha, eu tenho uma enorme gratidão mesmo pelas instituições espíritas, tendo sido acolhido desde muito cedo e sendo beneficiário de três grandes programas, né, implementados pela Federação Espírita Brasileira, né, ou até por uma instituição aqui mesmo de Curitiba, a evangelização infantil, o programa de 1976, o estudo sistematizado do Espiritismo, né, da doutrina espírita em 1986, 10 anos depois, o Centro de Educação, de Orientação e Educação da Mediunidade, ainda nos anos 80. Eu fui beneficiário de tudo isso. Então tenho uma enorme gratidão e convido ao telespectador para que, se possível, se houver na sua cidade uma instituição que trabalhe, que funcione nos moldes que nós conversamos aqui, que procure a instituição. Faça vínculos, crie amizades, mas nunca dispense o estudo, né, isoladamente. Se possível, acesse, se você tiver acesso à internet, o nosso programa vidaemfoco.com.br, a kardecpedia.com, que é uma plataforma gratuita, de maneira a você, de fato, fortalecer a sua percepção, o seu conhecimento em torno do Espiritismo e mudar radicalmente a forma como você observa e reage aos fenômenos da existência que são comuns a todos. Obrigado. Márcio, muito obrigado mais uma vez. Bem, fique conosco, o programa ainda segue. Lembrando que você pode participar escrevendo para contato@vidaemfoco.com.br. Nós temos uma página no Facebook também. E fique conosco para a próxima parte e nos próximos programas. Até mais. Você tem uma dúvida e quer que a gente responda? Envie sua pergunta por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois esta pode ser a resposta que você procura. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Qual a relação entre as leis morais e a ética? Na época de Kardec não existia essa caracterização. A palavra morale em francês, no século XIX, ela era usada
num sentido tão amplo em que a ética estava envolvida. Hoje é que se faz um pouco essa distinção. Há autores que consideram a moral no plano do dever, da recomendação, da lei, e há autores que consideram a ética no plano da felicidade, de uma vida boa, de uma vida feliz. Tenha você ou não leis ou recomendações morais para isso. Então há autores que costumam hoje separar, mesmo na cultura francesa, a moral da ética. Mas isso é uma coisa moderna, no tempo de Kardec não. Ele trata da moral no sentido amplo, tudo aquilo que diz respeito ao mundo do espírito, ao mundo da alma, a sua conduta, seu comportamento, seus sentimentos. Ali estão as virtudes, ali estão os mandamentos, as recomendações. Então a moral é empregada num sentido muito mais amplo do que às vezes se emprega hoje moral e ética. Eu diria que lá dentro daquilo que Kardec chama de moral, estaria o que hoje nós chamamos de moral, mais o que hoje nós chamamos de ética. Ou seja, tudo que hoje a moral e a ética trata estaria lá dentro daquilo que Kardec chama de moral, de leis morais. Alberto Almeida faz um convite à reflexão no quadro Espiritualidade em Gotas. Acompanhe! Crueldades silenciosas. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É a questão 752 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. É o instinto de destruição no que tem de pior, segundo os benfeitores da humanidade. Os animais experimentam o instinto de destruição dentro das leis da natureza, ora para assegurar a sua sobrevivência, ora para se defender daquele que é o seu predador. O ser humano, no entanto, experimenta às vezes a manifestação do instinto de destruição de uma forma exorbitante. Alcança os limites da crueldade, apenas presente no reino hominal. E ele o faz, às vezes na guerra, quando surge uma circunstância na qual aquele que é o opositor já está preso e ele extrapola fora do ambiente de combate para exercer uma violência descabida. Às vezes dentro da sociedade, quando o policial usurpa da sua autoridade, se manifesta, se posiciona de forma cruel em relação a alguém que já está capturado. Ou, por exemplo, um assaltante que, manipulando a sua vítima para além do roubo, agride-lhe com violência, estabelecendo crueldade. Mas há crueldades silenciosas, que comparecem de forma disfarçada dentro do lar, quando da agressividade de um pai para com o filho dá os gritos, quando um gelo demasiado se estabelece em relação a um filho adolescente, quando um esposo ou uma esposa, um ou outro ou ambos, se desqualificam numa guerra fria, quando surge processos de depreciação de um funcionário, por exemplo, dentro de uma empresa, quando se humilha alguém que está numa posição de subalternidade, essas são outras tantas manifestações de crueldades que a sociedade precisa erradicar do seu ambiente. São crueldades que passam como que desapercebidas no lar, na via pública, dentro do ambiente profissional, aguardando que possamos buscar os antídotos para poder eliminá-la. Justiça e misericórdia, porque só justiça corremos o risco de sermos implacáveis. Só misericórdia corremos o risco de ser coniventes. É necessário juntar essas duas virtudes que estão muito bem asseguradas por Jesus, quem sofrendo todas as violências possíveis e descabidas no seu tempo, foi capaz, na sua caminhada, consolar as pessoas, atender as mulheres sofridas e, quando falece, sobre uma cruz, representando uma espada fincada no solo, para documentar a sua atitude pacífica com os braços abertos. Não só na cruz, depois quando surge no consolo,
no acolhimento das pessoas que ficaram desesperançadas, demonstrando efetivamente que só o amor é capaz de eliminar o instinto de agressividade, notadamente quando ele desborda para a manifestação da crueldade. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Obrigada pela sua companhia. Caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira rever uma entrevista, acesse www.avidaemfoco.com.br. No canal da Vida em Foco no YouTube, você encontra todas as edições produzidas até hoje. Nós ficamos por aqui. Desejamos uma semana com muita luz e alegria a todos. E aguardamos você na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!